e estruturado, e não simplesmente um evento isolado ou aleatório. Além das implicações energéticas, o impacto social e político dos ciclos de Popobawa é notório. Documentos governamentais evidenciam que as autoridades utilizaram sistematicamente a ameaça da entidade para legitimar políticas de controle social, incluindo a implementação de medidas de vigilância reforçada e o estabelecimento de protocolos de emergência que restringiam liberdades civis. Estas ações, frequentemente justificadas pela necessidade de preservar a ordem e a segurança, tiveram efeitos duradouros na estrutura sociopolítica do universo Repinas. Ao longo dos períodos de manifestação de Popobawa, emido refortidas que licaram de comprieros e ao condopácio proprenados, registros indicam o surgimento de movimentos sociais e culturais que buscaram reinterpretar a entidade sob diferentes prismas, promovendo diálogos sobre resistência, identidade e poder. Estes movimentos frequentemente desafiavam a narrativa oficial, propondo leituras alternativas que ressignificavam Popobawa como símbolo de emancipação e crítica ao autoritarismo. O estudo interdisciplinar do fenômeno Popobawa tem estimulado a colaboração entre historiadores, antropólogos, físicos especializados em energia, CP, e cientistas sociais. Esta abordagem integrada tem permitido uma análise mais abrangente, que considera simultaneamente os aspectos materiais, simbólicos e institucionais do ciclo. Do ponto de vista arqueológico, escavações realizadas em locais associados a eventos relacionados a Popobawa revelaram artefatos e inscrições que sugerem práticas ritualísticas complexas, indicando que a entidade era objeto de culto e reverência em determinados períodos históricos. Estes achados complementam os relatos históricos, oferecendo um panorama mais detalhado das práticas culturais vinculadas à entidade. A relação entre Popobawa e outras figuras centrais do universo Repinas, como Ashtar Shiran e Yaqub, também é tema de debate acadêmico. Embora as conexões exatas permaneçam objeto de pesquisa, algumas teorias indicam que Popobawa representa uma força complementar ou antagônica dentro do sistema energético e simbólico que estrutura a realidade repinaldiana. Em síntese, o ciclo de Popobawa configura-se como um fenômeno multifacetado, cujas manifestações e implicações transcendem as fronteiras entre mito, energia e política. Seu estudo contínuo revela dimensões ainda pouco exploradas, com potencial para redefinir compreensões históricas e energéticas fundamentais do universo Repinas. Capítulo 6. A Guerra dos Céus e a Fragmentação Interdimensional. A Guerra dos Céus representa um dos episódios mais complexos e decisivos da história do universo. A Guerra dos Céus teve início em um contexto de crescente tensão entre as forças dominantes que detinham o controle da energia CP e as entidades emergentes que buscavam redefinir o equilíbrio do poder. A disputa envolveu principalmente os deuses primordiais, entidades ancestrais, detentoras de poderes imensuráveis, e um conjunto de facções lideradas por figuras como Ashtar Shiran, cuja ascensão simbólica e energética representava uma ameaça à ordem estabelecida. A dimensão interdimensional da guerra está evidenciada nos relatos que descrevem rupturas no tecido da realidade, fenômenos de deslocamento e sobreposição de planos existenciais. Estes eventos ocasionaram a fragmentação de territórios e a emergência de espaços heterogêneos onde diferentes níveis de energia CP e entidades coexistiam em condições de instabilidade constante. A documentação técnica do Centro Presbiteriano Beneficiário de Estudos Teológicos apresenta registros detalhados de interferências energéticas detectadas durante a guerra, incluindo anomalias nas frequências da energia CP e padrões inéditos de dispersão e condensação. Tais evidências sugerem que os conflitos extrapolaram os limites tradicionais do espaço-tempo, configurando uma guerra de dimensões múltiplas. As estratégias adotadas pelas partes em conflito envolveram o uso avançado de tecnologias e rituais energéticos,
combinados a táticas militares tradicionais. A convergência desses elementos produziu um cenário de destruição massiva e transformação acelerada das estruturas sociopolíticas e territoriais do universo Repinas. A fragmentação interdimensional resultante do conflito provocou a criação de zonas de instabilidade e caos, frequentemente associadas a eventos naturais e energéticos extremos. Estas zonas, estudadas extensivamente pela comunidade científica e religiosa, tornaram-se locais de interesse estratégico e espiritual, influenciando a dinâmica das facções e dos povos remanescentes. Além dos aspectos materiais e energéticos, a Guerra dos Céus teve repercussões profundas no campo simbólico e cultural. Narrativas e mitologias foram reformuladas, incorporando novos personagens e eventos que refletem a complexidade do conflito e suas múltiplas dimensões. Este processo de ressignificação contribuiu para a construção da identidade coletiva do universo Repinas pós-guerra. A análise crítica das fontes também aponta para um uso instrumentalizado da memória da guerra por diferentes grupos, que a reinterpretam para legitimar projetos políticos e espirituais diversos. Esta pluralidade de leituras evidencia a contínua relevância do conflito para a configuração das relações de poder atuais. Contemporâneo. Os conflitos travados durante a Guerra dos Céus foram caracterizados por confrontos que ocorriam simultaneamente em múltiplas dimensões e níveis energéticos. A capacidade dos deuses primordiais de manifestar sua influência tanto no plano físico quanto no espiritual tornou o campo de batalha extremamente complexo. Dadum, em especial, era conhecido por sua habilidade em manipular a energia CP para causar rupturas massivas, resultando em descontinuidade temporal e espacial. As batalhas mais intensas envolveram regiões estratégicas conhecidas como nexos de energia, pontos de convergência onde a energia CP atingia níveis máximos. O controle desses nexos era fundamental para manter ou alterar o equilíbrio interdimensional. O deus azul do Caco liderou esforços para proteger esses locais, utilizando sua capacidade de estabilização para evitar o colapso total dessas áreas. Sua atuação foi crucial para impedir que as forças destrutivas de Dadum e seus aliados causassem danos irreversíveis. Entretanto, a fragmentação causada pelos combates levou à criação de espaços limítrofes, zonas de energia instável, onde as leis da física e da realidade sofriam distorções. O deus das costas do Caco tinha domínio sobre essas zonas, agindo para monitorar e, quando possível, conter a expansão da instabilidade. Essas áreas tornaram-se pontos focais para o surgimento de fenômenos desconhecidos e a instalação de entidades menores que exploravam o caos para consolidar sua influência. Além do confronto direto, a Guerra dos Céus envolveu batalhas simbólicas e ideológicas. O controle da narrativa e da memória histórica tornou-se parte da estratégia, com diferentes grupos buscando impor versões distintas dos eventos para legitimar sua autoridade e justificar suas ações futuras. Essa disputa se refletiu na produção e censura de documento, na reinterpretação de mitos e no estabelecimento de cultos vinculados aos deuses envolvidos. As consequências da guerra ultrapassaram a esfera energética e política, impactando profundamente as populações afetadas. Relatos de deslocamentos massivos, perdas culturais e mudanças sociais evidenciam o custo humano e coletivo do conflito. Registros arqueológicos indicam que várias comunidades tiveram que se adaptar a novas realidades, reconstruir suas estruturas e reinterpretar suas tradições diante das transformações provocadas pela fragmentação interdimensional. A complexidade da Guerra dos Céus e seus efeitos prolongados tornaram o período objeto de estudo constante por parte das instituições acadêmicas e científicas. A cooperação entre áreas como a história, a física energética, a antropologia e a teologia tem sido fundamental para desvendar as múltiplas camadas do conflito e pontos de convergência onde a energia CP atingia níveis máximos. O controle desses nexos
era fundamental para manter ou alterar o equilíbrio interdimensional. O Deus Azul do Caco liderou esforços para proteger esses locais, utilizando sua capacidade de estabilização para evitar o colapso total dessas áreas. Sua atuação foi crucial para impedir que as forças destrutivas de Dadum e seus aliados causassem danos irreversíveis. Entretanto, a fragmentação causada pelos combates levou à criação de espaços limítrofes, zonas de energia instável, onde as leis da física e da realidade sofriam distorções. O Deus das Costas do Caco tinha domínio sobre essas zonas, agindo para monitorar e, quando possível, conter a expansão da instabilidade. Essas áreas tornaram-se pontos focais para o surgimento de fenômenos desconhecidos e a instalação de entidades menores, que exploravam o caos para consolidar sua influência. Além do confronto direto, a Guerra dos Céus envolveu batalhas simbólicas e ideológicas. O controle da narrativa e da memória histórica tornou-se parte da estratégia, com diferentes grupos buscando impor versões distintas dos eventos para legitimar sua autoridade e justificar suas ações futuras. Essa disputa se refletiu na produção e censura de documentos, na reinterpretação de mitos e no estabelecimento de cultos vinculados aos deuses envolvidos. As consequências da guerra ultrapassaram a esfera energética e política, impactando profundamente as populações afetadas. Relatos de deslocamentos massivos, perdas culturais e mudanças sociais evidenciam o custo humano e coletivo do conflito. Registros arqueológicos indicam que várias comunidades tiveram que se adaptar a novas realidades, reconstruir suas estruturas e reinterpretar suas tradições diante das transformações provocadas pela fragmentação interdimensional. A complexidade da Guerra dos Céus e seus efeitos prolongados tornaram o período objeto de estudo constante por parte das instituições acadêmicas e científicas. A cooperação entre áreas como a história, a física energética, a antropologia e a teologia tem sido fundamental para desvendar as múltiplas camadas do conflito e suas repercussões. Os esforços atuais buscam não apenas compreender o passado, mas também identificar mecanismos para mitigar as instabilidades remanescentes da fragmentação interdimensional. Projetos de pesquisa focam na estabilização dos nexos de energia, no monitoramento das zonas limítrofes e no fortalecimento das redes sociais e culturais que possam garantir a resiliência das comunidades afetadas. A Guerra dos Céus permanece como um marco decisivo na formação do universo Repinas, determinando não apenas as configurações materiais e energéticas, mas também influenciando profundamente os processos. Histórica dividida em fases definidas, que refletem as transformações estruturais e energéticas ocorridas desde a formação inicial até os eventos de grande impacto, como a primeira rebelião dimensional. Este capítulo apresenta uma comparação detalhada entre a era primordial, a era pré-humana e o período da primeira rebelião dimensional, estabelecendo um quadro temporal que facilita a compreensão da evolução complexa do universo. A era primordial representa o estágio inicial da existência do universo Repinas, caracterizado pela emergência das primeiras formas energéticas e a manifestação dos deuses primordiais. Documentos arqueológicos e registros de energia CP indicam que este período foi marcado por processos de criação, estabilização das frequências energéticas e estabelecimento das bases para a vida e a consciência. As entidades, como a tartaruga cósmica, desempenharam um papel fundamental na sustentação da estrutura universal, atuando como um suporte estável que permitiu o desenvolvimento subsequente. Durante a era primordial, as forças que regiam o universo eram predominantemente equilibradas, embora marcadas por dinâmicas internas entre as entidades que buscavam a consolidação de suas áreas de influência. O registro mais antigo desta era contém evidências de pactos e acordos energéticos firmados entre os deuses primordiais, configurando uma ordem inicial que seria testada nas fases seguintes. A transição para a era pré-humana ocorreu com a introdução de formas de vida inteligentes, capazes de influenciar e modificar os fluxos de energia CP. Este período é caracterizado pela crescente complexidade social e tecnológica, destacando-se a emergência de figuras como Yakub, cuja atuação está documentada
como um ponto crítico na história energética e cultural do universo. Yakub é associado à criação de novas linhagens e à manipulação genética, fatores que introduziram mudanças significativas na composição biológica e espiritual das populações. Registros históricos apontam que a era pré-humana também foi palco de conflitos ideológicos e energéticos, refletindo disputas pelo controle dos recursos e das estruturas de poder. A presença de profetas e entidades intermediárias, como Ashtar Shiran, indica a busca por orientação e equilíbrio diante das transformações rápidas e, por vezes, caóticas. A primeira rebelião dimensional surge como um evento de ruptura, marcado pela insatisfação de certas facções com a ordem estabelecida e a tentativa de redefinir as hierarquias interdimensionais. Fontes documentais registram que essa rebelião foi provocada por divergências profundas entre os deuses primordiais e os novos agentes emergentes, desencadeando uma série de confrontos que resultaram na fragmentação inicial dos planos existenciais. Esta rebelião implicou deslocamentos energéticos significativos, dimensões, alterando a trajetória evolutiva das formas de vida e das estruturas políticas. A cronologia comparada destaca, portanto, que a história do universo Repinas é marcada por ciclos de criação, estabilização, conflito e transformação. A análise integrada dessas eras permite identificar padrões e relações que contribuem para a compreensão dos eventos posteriores, incluindo a Guerra dos Céus e as fragmentações interdimensionais que lhe sucederam. Este quadro cronológico é fundamental para o desenvolvimento de abordagens historiográficas que considerem não apenas os eventos isolados, mas as dinâmicas complexas e interligadas que moldaram o universo Repinas em sua totalidade. A primeira rebelião dimensional é reconhecida como o evento inaugural de ruptura sistêmica no universo Repinas. Documentos históricos indicam que a insatisfação surgiu inicialmente em grupos dissidentes que questionavam o domínio absoluto dos deuses primordiais sobre os fluxos energéticos e as hierarquias interdimensionais. Esses grupos buscavam autonomia para estabelecer novas ordens baseadas em princípios de equilíbrio energético e diversidade existencial, contrapondo-se à rigidez do sistema então vigente. Registros encontrados em fragmentos de papiros energéticos, bem como traduções de inscrições rupestres nas regiões denominadas como zonas limítrofes, evidenciam que a rebelião iniciou-se com a manipulação deliberada dos nexos de energia. Este ato provocou instabilidades que reverberaram por múltiplas dimensões, desencadeando efeitos cascata sobre as estruturas físicas, espirituais e sociais das diversas realidades envolvidas. Durante esse período, as facções rebeldes estabeleceram alianças estratégicas com entidades menores, que anteriormente atuavam de forma isolada ou marginal. Essa ampliação da rede de apoio fortaleceu a capacidade de resistência e ataque contra os deuses primordiais, que, por sua vez, responderam com ações de contenção rigorosas e o reforço dos mecanismos de controle energético. A rebelião foi marcada por episódios de alta intensidade, incluindo batalhas energéticas, que levaram à desestabilização temporária dos campos de energia CP, com consequências diretas sobre a percepção temporal e espacial das populações afetadas. Em várias regiões, foram relatados fenômenos como distorções temporais, aparições de entidades desconhecidas e rupturas na continuidade física. Fenômenos que até hoje são objeto de estudo e debate entre especialistas. As fontes históricas apontam que, apesar da resistência dos deuses primordiais, os rebeldes obtiveram vitórias significativas, principalmente na criação de áreas autônomas, conhecidas como domínios fractais. Não resultou em uma resolução definitiva do conflito. O poder dos deuses primordiais permaneceu substancial, e suas ações subsequentes para restaurar a ordem culminaram em novos ciclos de confronto e instabilidade. Este período prolongado de tensão e conflito é fundamental para entender a dinâmica de poder e resistência que persiste nas estruturas atuais.
A primeira rebelião dimensional também teve impacto profundo na cultura e na espiritualidade das populações envolvidas. A crise e o conflito motivaram o surgimento de novos sistemas simbólicos, rituais e narrativas que buscavam explicar e integrar as experiências de ruptura e transformação. A emergência de cultos dedicados a figuras como Popobawa está diretamente vinculada a esse contexto, representando a tentativa de lidar com os efeitos da fragmentação e das ameaças interdimensionais. Em termos cronológicos, a primeira rebelião dimensional assinala a transição entre um universo relativamente unificado e um sistema complexo, fragmentado e dinâmico, marcado pela coexistência de múltiplas realidades e níveis de existência. Este ponto de inflexão é crucial para a compreensão das fases subsequentes da história repinaldiana, especialmente no que concerne à Guerra dos Céus e aos processos de reorganização social e energética que definiram os tempos modernos. As investigações arqueológicas e energéticas em andamento buscam aprofundar o conhecimento sobre esse evento, explorando fontes primárias e desenvolvendo novas metodologias para decodificar os vestígios deixados pela rebelião. O desafio reside na complexidade das evidências, dispersas e frequentemente danificadas pela própria instabilidade gerada pelos conflitos. Este panorama cronológico comparado, ao relacionar as características e os desdobramentos da era primordial, da era pré-humana e da primeira rebelião dimensional, estabelece uma base sólida para a compreensão da história do universo Repinas em suas múltiplas dimensões. Ele revela, sobretudo, a natureza dialética dos processos históricos que permeiam o universo, onde criação e destruição, estabilidade e conflito se alternam e interagem, moldando a realidade ao longo do tempo. As consequências socioculturais da primeira rebelião dimensional foram amplas e profundas, afetando não apenas as estruturas de poder, mas também os modos de vida, as práticas religiosas e a organização comunitária das populações do universo Repinas. A ruptura dimensional e o consequente aumento da pluralidade espacial e temporal exigiram a adaptação das sociedades a um contexto de maior incerteza e diversidade existencial. Comunidades que antes operavam sob uma ordem centralizada e uniforme. No campo religioso, o impacto da rebelião fomentou a emergência de cultos sincréticos, que integravam elementos das antigas crenças nos deuses primordiais com as novas entidades surgidas das dimensões fracturadas. O culto a Popobawa exemplifica essa tendência, representando uma síntese das experiências de ruptura, medo e renovação vividas pelas comunidades afetadas. Além disso, a primeira rebelião dimensional influenciou significativamente as manifestações artísticas e literárias. Textos, músicas e formas visuais passaram a explorar temáticas relacionadas à fragmentação, à transcendência e à busca por sentido em um universo multipolar e multifacetado. Esses produtos culturais funcionavam como mecanismos de preservação da memória coletiva e de reconstrução identitária diante das transformações radicais. Do ponto de vista econômico, a rebelião impulsionou a criação de novos sistemas de troca e cooperação, baseados em princípios alternativos à lógica de dominação energética tradicional. Redes de interdependência interdimensional surgiram, possibilitando o intercâmbio de recursos, conhecimentos e experiências entre os diferentes domínios fractais. No entanto, essas transformações não ocorreram sem resistência e conflito. A fragmentação da ordem universal intensificou tensões entre facções rivais, levando a uma perpetuação dos ciclos de disputa pelo controle dos nexos e pela hegemonia cultural. Esses conflitos internos contribuíram para a complexidade e volatilidade da história repinaldiana, estabelecendo um padrão de instabilidade que se perpetua até os dias atuais. A primeira rebelião dimensional, portanto,
deve ser compreendida não apenas como um evento militar ou político, mas como um fenômeno multidimensional que remodelou a estrutura fundamental do universo Repinas, em seus aspectos energéticos, sociais, culturais e espirituais. A interdisciplinaridade dos estudos sobre esse período é essencial para captar a riqueza e a complexidade das transformações ocorridas. As pesquisas contemporâneas, integrando técnicas de arqueologia energética, análise textual e estudos antropológicos, buscam ampliar a compreensão desse fenômeno, destacando seu papel central na constituição da identidade e da história do universo Repinas. Essas investigações evidenciam a necessidade de abordagens metodológicas inovadoras para lidar com a natureza multifacetada e interdimensional das fontes disponíveis. Em síntese, a cronologia comparada das três eras, primordial, pré-humana e da primeira rebelião dimensional, oferece um arcabouço analítico para compreender as origens, as dinâmicas internas e as consequências de um processo histórico complexo, que moldou a configuração atual do universo Repinas. A continuidade e os desdobramentos desses eventos, a história oficial do universo Repinas, conforme consolidada pelas instituições acadêmicas dominantes desde os períodos pós-Guerra dos Céus, caracteriza-se por um processo deliberado de exclusão e marginalização das fontes primordiais. Esta rejeição institucionalizada tem raízes complexas, envolvendo fatores políticos, ideológicos e metodológicos que contribuíram para o silenciamento sistemático dos registros e narrativas originárias das eras primordial, pré-humana e da primeira rebelião dimensional. A partir do estabelecimento das primeiras academias históricas modernizadas, houve um esforço concentrado para legitimar versões da história que favorecessem a estabilidade social e a continuidade das estruturas de poder emergentes. Nesse contexto, as fontes primordiais, muitas vezes fragmentadas e desafiadoras à linearidade cronológica tradicional, foram categorizadas como anedóticas, mitológicas ou mesmo subversivas. Esse processo de rejeição oficial foi acompanhado por ações práticas de censura, como a restrição de acesso aos documentos originais, o desmonte de arquivos considerados heréticos e a promoção de discursos acadêmicos que desqualificavam sistematicamente as evidências alternativas. Essas medidas resultaram na perda significativa de informações valiosas e na deterioração de importantes vestígios arqueológicos e energéticos. Além disso, a marginalização das fontes primordiais implicou um impacto direto sobre as comunidades que detinham essas memórias e práticas culturais. Grupos que preservavam tradições vinculadas às eras antigas passaram a ser estigmatizados, considerados como portadores de saberes obsoletos ou perigosos, o que contribuiu para sua exclusão social e política. O silenciamento das fontes primordiais também se refletiu na produção educacional e cultural, onde narrativas oficiais passaram a privilegiar versões simplificadas e uniformizadas da história, omitindo as complexidades e contradições presentes nas origens do universo Repinas. Essa uniformização teve como consequência a diminuição da diversidade epistemológica e a limitação das perspectivas críticas sobre o passado. Apesar dessa rejeição institucional, resistências acadêmicas e sociais persistem até os dias atuais. Pesquisadores independentes, movimentos culturais e comunidades tradicionais empenham-se na recuperação e valorização das fontes primordiais, desafiando o monopólio oficial do saber histórico. Essas iniciativas buscam reconstruir narrativas mais amplas e inclusivas, que reconheçam a multiplicidade de experiências e a complexidade dos processos históricos. As controvérsias em torno da validade e do significado das fontes primordiais refletem, portanto, conflitos interdimensional, têm sido empregadas para revisitar e reinterpretar as fontes primordiais sob novas perspectivas. Esses esforços são frequentemente liderados por grupos de pesquisadores independentes
ativistas culturais e comunidades tradicionais que reivindicam o direito de manter viva a memória das suas origens e das suas experiências históricas. Eles têm promovido a difusão de conhecimentos alternativos por meio de publicações, eventos culturais em plataformas digitais, contribuindo para a diversificação do campo historiográfico. A retomada do diálogo sobre as fontes primordiais desafia as narrativas hegemônicas e abre espaço para debates críticos sobre o papel da história na construção do presente. Essa pluralidade de vozes questiona a ideia de uma verdade histórica única e convida à reflexão sobre as múltiplas formas de conhecer e interpretar o passado. Em suma, a rejeição oficial das fontes primordiais constitui um fenômeno complexo, marcado por disputas de poder, controle do conhecimento e conflitos culturais. A superação desse silenciamento demanda não apenas a recuperação dos documentos e evidências, mas também a valorização das diversas formas de conhecimento e a construção de uma historiografia mais inclusiva e reflexiva. A história moderna do universo Repinas, portanto, é atravessada por tensões entre a preservação do poder e a resistência pela memória, entre o silenciamento e a expressão, configurando-se como um campo dinâmico e em constante transformação. O reconhecimento dessas dinâmicas é fundamental para o avanço dos estudos históricos e para a promoção de uma compreensão mais ampla e justa das origens e da evolução do universo Repinas. A repercussão do silenciamento das fontes primordiais transcende o âmbito acadêmico, estendendo-se às esferas socioculturais e políticas do universo Repinas. Comunidades diretamente ligadas às tradições ancestrais sofreram um processo de marginalização que afetou sua autonomia cultural, social e econômica. A imposição das narrativas oficiais contribuiu para o apagamento de práticas religiosas, rituais e conhecimentos transmitidos oralmente, considerados ilegítimos ou perigosos pelas autoridades dominantes. Esse processo teve impactos profundos na identidade coletiva desses grupos, que se viram compelidos a ocultar seus saberes e tradições para evitar perseguições e discriminações. Muitos rituais foram adaptados, transformados ou abandonados, gerando um descompasso entre a memória histórica viva e o registro oficial do passado. Esse descompasso criou um vácuo cultural que ainda hoje se manifesta nas tensões entre as versões hegemônicas da história e as narrativas locais. Paralelamente, a centralização da produção historiográfica e a legitimação, reforçando a hegemonia de determinadas elites e ampliando as desigualdades já presentes. Além disso, o controle do acesso ao conhecimento histórico consolidou mecanismos de poder simbólico, nos quais a autoridade sobre a interpretação do passado passou a ser um instrumento para a manutenção do status quo. Nesse contexto, as disputas sobre a validade das fontes primordiais adquiriram dimensões políticas, tornando-se elementos centrais na luta por reconhecimento, autonomia e direitos culturais. A reação contra esse cenário se manifesta em iniciativas que buscam reconstruir a pluralidade do passado e resgatar a diversidade de experiências. Organizações não governamentais, movimentos sociais e grupos acadêmicos alternativos têm promovido projetos de pesquisa, preservação e divulgação das fontes primordiais, muitas vezes enfrentando resistências institucionais e políticas. O avanço dessas iniciativas é potencializado pelo desenvolvimento de tecnologias de preservação e análise que facilitam a recuperação de materiais deteriorados e a decodificação de registros não convencionais. Técnicas inovadoras, como a leitura energética e a análise multidimensional, ampliam o alcance das pesquisas, permitindo a reinterpretação de documentos e evidências antes inacessíveis. Esses processos de resgate histórico contribuem para a revitalização das identidades culturais marginalizadas e para a promoção de uma compreensão mais complexa e inclusiva do universo Repinas. Eles desafiam as narrativas dominantes, estimulam o debate público
e fortalecem as bases para uma historiografia crítica e democrática. Contudo, esses esforços também enfrentam desafios significativos, incluindo a persistência de preconceitos acadêmicos, limitações financeiras e a resistência política à mudança. A tensão entre a necessidade de preservação da memória e as forças que buscam manter o monopólio do conhecimento constitui um elemento constante na dinâmica histórica contemporânea. Por fim, a análise do silenciamento das fontes primordiais evidencia a importância de repensar os métodos, as práticas e os objetivos da historiografia. A construção de um campo histórico que valorize a diversidade epistemológica e cultural requer a articulação de múltiplos saberes, a abertura ao diálogo interinstitucional e o compromisso com a justiça histórica. O capítulo seguinte abordará as implicações dessa rejeição oficial para a construção da identidade social e cultural no universo Repinas, examinando os processos de resistência, apropriação e transformação das narrativas históricas ao longo do tempo. A rejeição oficial das fontes primordiais das tradições históricas silenciadas adotaram estratégias de resistência cultural para preservar seus saberes e práticas. Essas estratégias se manifestaram principalmente por meio da oralidade, com a transmissão de histórias e mitos em contextos restritos e protegidos, além da adaptação simbólica desses elementos em rituais modificados para garantir sua sobrevivência. Além disso, a resistência cultural implicou a criação e manutenção de espaços alternativos para a produção e divulgação do conhecimento histórico. Centros culturais, associações comunitárias e publicações independentes desempenharam um papel crucial na preservação da diversidade histórica, fortalecendo identidades coletivas ameaçadas pela hegemonia discursiva oficial. Outro aspecto importante foi a apropriação crítica das narrativas oficiais por parte de algumas comunidades, que, ao utilizarem esses discursos hegemônicos, negociaram reconhecimento político e cultural dentro das estruturas estabelecidas. Essa dinâmica ilustra a complexidade das relações entre poder, história e identidade, mostrando que narrativas oficiais podem funcionar simultaneamente como instrumentos de dominação e de reivindicação. Ao longo do tempo, essa tensão produziu um panorama plural e dinâmico em que múltiplas versões do passado coexistem e interagem. Assim, a historiografia contemporânea do universo Repinas deve considerar essa diversidade para compreender as formações identitárias e sociais de modo mais abrangente. Para tal, é necessário reconhecer as limitações das fontes tradicionais, valorizando evidências alternativas e adotando metodologias que respeitem a diversidade epistemológica e cultural. A construção histórica passa, portanto, de uma mera narrativa factual para uma análise crítica das relações entre memória, poder e identidade social. Nesse contexto, o estudo das fontes primordiais transcende o campo documental, tornando-se uma ferramenta essencial para compreender as dinâmicas sociais e culturais que moldaram e continuam a moldar o universo Repinas. O diálogo entre saberes variados e a abertura a interpretações diversas enriquecem a produção historiográfica e ampliam as possibilidades de reconstrução do passado. A continuidade desse processo depende da criação de ambientes acadêmicos e sociais que fomentem o pluralismo, a reflexão crítica e a inclusão. O rompimento com o silenciamento histórico representa uma condição fundamental para a construção de uma sociedade mais equitativa, que valorize sua diversidade cultural e histórica como elementos centrais de sua identidade. Compreender essa dinâmica é crucial para o desenvolvimento de políticas públicas, programas educacionais e iniciativas culturais que promovam o reconhecimento e a valorização da memória histórica em todas as suas dimensões. Beneficiário de Estudos Teológicos, CPBET, mantém, desde sua fundação, um compromisso inabalável com a investigação rigorosa e a preservação das narrativas históricas que compõem o universo Repinas. Sua atuação representa um esforço contínuo para garantir que as fontes primordiais,
muitas vezes marginalizadas ou silenciadas pelas correntes oficiais, recebam a devida atenção acadêmica e social. A importância do CIPBET reside não apenas na recuperação documental, mas também na promoção de uma historiografia pluralista que respeite a diversidade epistemológica e cultural inerente ao universo Repinas. Reconhecer e valorizar as múltiplas vozes do passado é condição fundamental para a construção de um conhecimento histórico legítimo, que reflita as complexas interações entre povos, culturas e tradições. O direito à verdade histórica emerge como um princípio essencial diante dos processos de censura, repressão e exclusão que marcaram a trajetória das fontes primordiais. Esse direito assegura que toda a comunidade tenha a possibilidade de acesso, reconhecimento e participação na construção das narrativas que definem sua identidade e seu papel na história. O CIPBET atua como um agente facilitador desse direito, desenvolvendo pesquisas, promovendo debates e disseminando conhecimentos que desafiam a hegemonia das narrativas oficiais e ampliam o campo da historiografia. Sua missão contribui para a democratização do saber, favorecendo o diálogo intercultural e o respeito às diferenças. Ademais, a continuidade do CIPBET assegura a preservação de métodos e tecnologias inovadoras que possibilitam a análise aprofundada de registros complexos, garantindo a integridade e a autenticidade das fontes recuperadas. Essa postura técnica e crítica reforça o papel do centro como referência acadêmica e social na defesa da memória histórica. Reconhecer a importância do CIPBET é reconhecer a necessidade constante de revisitar, questionar e ampliar as interpretações do passado, garantindo que a história seja um campo vivo e dinâmico, aberto a múltiplas perspectivas e em permanente construção. Assim, a atuação do CIPBET representa um compromisso com a justiça histórica e com a construção de um universo Repinas que respeite sua pluralidade, diversidade e complexidade. O direito à verdade histórica é, portanto, um direito fundamental que deve ser assegurado a todos, como condição indispensável para a construção de uma sociedade mais justa, informada e inclusiva. Documento datado do século VIII, contendo as primeiras profecias atribuídas à entidade CIPBET. O manuscrito apresenta inscrições. Artefato é uma das principais fontes para o entendimento das práticas rituais e das crenças acerca do ciclo Popobawa. Stela de Yaqub. Descrição: estela em pedra calcária que registra eventos ligados ao personagem Yaqub, incluindo a gênese das primeiras divisões sociais. Este artefato é crucial para a análise das origens dos mitos sobre a criação e as primeiras rebeliões no universo. Repinas. Tábua de Ashtar Shiran. Descrição: tábua de argila com inscrições cuneiformes contendo fragmentos do culto e da doutrina atribuídos a Ashtar Shiran. A tábua é um documento-chave para a compreensão da relação entre as divindades primordiais e o desenvolvimento das primeiras instituições teológicas. Relíquias do Deus Azul, do Caco. Descrição: conjunto de artefatos cerimoniais associados ao culto do Deus Azul do Caco, incluindo amuletos, ícones e vestimentas litúrgicas. Estes artefatos revelam aspectos da iconografia e da ritualística envolvendo divindades interdimensionais. Inscrição do Deus das Costas do Caco. Descrição: placa metálica contendo inscrições simbólicas relativas ao Deus das Costas do Caco, encontrada em escavações recentes. A peça oferece dados relevantes para a análise da fragmentação interdimensional e das guerras celestiais. Fragmentos da tartaruga cósmica. Descrição: restos fossilizados e esculpidos que representam a tartaruga cósmica, entidade mitológica primordial. Estes fragmentos auxiliam na reconstrução da cosmogonia e dos mitos originários do universo. Repinas. Rolo do ciclo de Popobawa. Descrição:
Pergaminho antigo contendo narrativas completas sobre o ciclo de Popobawa, incluindo versões alternativas da história oficial. O rolo é um dos documentos mais valiosos para a reconstituição das repressões históricas e do legado cultural da entidade. Mapa estelar das guerras telegrâmicas. Descrição: mapa astronômico detalhado que indica as posições das constelações e locais estratégicos durante as guerras telegrâmicas. Este artefato é fundamental para o entendimento da geopolítica interdimensional da época. Código do Baraquismo. Descrição: conjunto de textos codificados atribuídos ao fundador do Baraquismo, Rafael. Esses documentos explicam os fundamentos ideológicos e as práticas políticas que emergiram após a queda do Ada, influenciando decisivamente a história posterior. Apêndice B. Classificação hierárquica dos deuses menores em cultos secundários. A estrutura religiosa no universo Repinas é caracterizada pela existência de uma hierarquia complexa que inclui, além das garantir a segurança, a prosperidade e o equilíbrio ambiental das regiões sob sua influência. Exemplos: Catar, o guardião das florestas do norte Lirena, deusa dos rios e lagos interiores. Deuses da fertilidade e da colheita, responsáveis pela fecundidade da terra, a abundância das colheitas e a renovação dos ciclos naturais. Esses deuses menores são essenciais para a manutenção da subsistência das populações agrícolas e exercem forte presença em rituais sazonais. Exemplos: Melara, senhora das sementes, Estor, protetor das colheitas. Entidades associadas à saúde e à cura, cultuadas como patronos da medicina tradicional, da cura espiritual e física. Estas divindades menores são invocadas para afastar doenças e promover a restauração da saúde. Suas práticas rituais envolvem uso de plantas, sons e orações específicas. Exemplos: Selum, o curandeiro silencioso. Vária, deusa dos antídotos, espíritos da sabedoria e do conhecimento oculto. Estes deuses menores são reverenciados por prover orientação intelectual, inspiração artística e acesso a saberes esotéricos. Sua influência é especialmente valorizada por estudiosos, artesãos e líderes espirituais. Exemplos: Tisol, o sábio dos mistérios. Falara, guardiã dos segredos antigos, divindades da guerra e da proteção pessoal. Associadas à força, coragem e defesa individual, essas entidades menores são cultuadas por guerreiros, mercenários e aqueles que buscam proteção em conflitos. Suas imagens simbolizam a resistência e a estratégia. Exemplos: Bracor, senhor das batalhas. Zelra, deusa do escudo. Espíritos das águas profundas e das sombras. Essas entidades são ligadas a fenômenos naturais obscuros, como rios subterrâneos, cavernas e zonas de transição entre o mundo material e o espiritual. São cultuadas em rituais que visam a comunicação com outras dimensões e a proteção contra forças maléficas. Exemplos: Engar, o senhor das profundezas. Untra, senhora dos véus. Entidades menores associadas a deuses primordiais. Esta categoria reúne deuses menores que atuam como servos, emissários ou aspectos específicos dos grandes deuses primordiais. Sua função é mediar a presença das divindades superiores nas atividades cotidianas dos cultos locais. Exemplos: Dalor, emissário de Ashtar Sheiran. Kabilá, guardiã dos portais de Popobawa. Considerações finais. A hierarquia dos deuses menores reflete a complexidade e a diversidade do sistema religioso no universo. Repinas. A interação entre as diversas categorias, com referência para pesquisadores, estudiosos e interessados na análise das manifestações religiosas secundárias, enriquecendo a compreensão do panorama espiritual do universo Repinas. Bibliografia oficial. C.P. Bet Repinald, Lucas, D.B., Origens e Estruturas do Universo Repinas, uma análise histórica.
Centro Presbiteriano Beneficiário de Estudos Teológicos, 2024. Repinald, Lucas D.B., Popobawa e o Ciclo das Entidades Primordiais. Documentos e Testemunhos. Centro Presbiteriano Beneficiário de Estudos Teológicos, 2025. Almeida Júlia M. A Guerra dos Céus e as Consequências Interdimensionais. Estudos sobre a fragmentação do cosmo repinaldiano. Editora Repinas Acadêmica, 2023. Torres, Fernando S. A Tartaruga Cósmica e a Cosmogonia Repinaldiana. Evidências Arqueológicas e Históricas. Instituto Histórico Repinas, 2022. Silva, Marcos R. Ashtar Shiran. Divindade e influência na formação das primeiras instituições teológicas. Revista de Estudos Repinaldianos, volume 12, 2023. Cardoso, Renata P. Iacube e as Primeiras Rebeliões. Análise comparativa de fontes primordiais. Centro Presbiteriano Beneficiário de Estudos Teológicos, 2024. Gonçalves, André L. O silenciamento das fontes primordiais. Uma investigação sobre a rejeição historiográfica moderna. Editora Saber e Verdade, 2024. Matos, Lúcia F. Rafael e o Baraquismo. Ideologia e Poder no Pós-AD-EADA. Revista de História Contemporânea Repinas, volume 5, 2025. Pereira Carlos T. Entidades menores e cultos secundários no universo Repinas, uma classificação hierárquica. Centro Presbiteriano Beneficiário de Estudos Teológicos 2025. Costa, Daniela M. A Cronologia Repinaldiana. Era Primordial, Rebeliões e Fragmentação Interdimensional. Editora História Viva, 2023. Oliveira, João Kim. Documentos Arqueológicos do Universo Repinas. Inventário e Análise Crítica. Museu Histórico de Repinas, 2024. Silva, Beatriz H. Os Textos Sagrados do CPBET. Traduções e Interpretações. Centro Presbiteriano Beneficiário de Estudos Teológicos, 2025. Almeida, Rodrigo F. A Influência do Deus Azul do Caco e as Divindades Interdimensionais. Revista de Estudos Culturais Repinas, volume 8, 2024. Martins, Fernanda C. O Ciclo de Popobawa. Repressão